Capítulo 12. Meditação sobre os pecados. Preparação. Primeiro, põe-te na presença de Deus. Segundo, pede a Deus que te inspire. Consideração. Primeiro, vai em espírito àquele tempo em que começastes a pecar. Pondera quanto tens aumentado e multiplicado os teus pecados de dia a dia contra Deus e contra o próximo, por tuas obras, por tuas palavras, por teus pensamentos e por teus desejos. Segundo, considera tuas más inclinações e com que paixão tu as seguiste. Com estas duas considerações, verás que teus pecados sobrepujam o número de teus cabelos e mesmo as areias do mar. Terceiro, presta atenção especialmente à tua ingratidão para com Deus, pois este é um pecado geral que se acha em todos os outros e lhes aumenta infinitamente a enormidade. Conta, se podes, todos os benefícios de Deus, dos quais a maldade de teu coração se serviu para desonrá-lo, todas as inspirações desprezadas, todas as moções da graça inutilizadas e todos os diferentes abusos dos sacramentos. Onde estão, pelo menos, os frutos que Deus esperava daí? Que é feito das riquezas com que o teu divino esposo exornou a tua alma? Tudo foi deturpado por tuas iniquidades. Pensa que tua ingratidão foi a ponto de fugires da presença de Deus para te perderes, enquanto Ele te seguia, passo a passo para te salvar. Afetos e resoluções. Primeiro, sirva aqui a tua miséria para confundir-te. Ó meu Deus, como ouso apresentar-me diante de vós? Ó, eu me acho num deplorável estado de corrupção, impureza, ingratidão e iniquidade. É possível que eu tenha levado a minha insensatez e ingratidão a ponto de já não haver um de meus sentidos que não esteja deturpado por minhas iniquidades, nenhuma das potências de minha alma que não esteja profanada e corrompida por meus pecados, e que não se tenha passado um só dia de minha vida que não fosse cheio de obras más. É este o fruto dos benefícios de meu Criador e o preço do sangue de meu Redentor? Segundo, pede perdão de teus pecados e lança-te aos pés do Senhor, como o filho pródigo aos pés de seu pai, como Santa Madalena aos pés de seu amantíssimo Salvador, como a mulher adúltera aos pés de Jesus, seu juiz. Ó Senhor, misericórdia para esta alma pecadora. Ó divino coração de Jesus, fonte de compaixão e de bondade, tende piedade desta alma miserável. Terceiro, propõe-te melhorar de vida. Nunca mais, Senhor, me entregarei ao pecado. Não, jamais, com auxílio de vossa graça. Ó, amei-o demais, mas agora detesto de todo o meu coração. Eu vos abraço, ó Pai das misericórdias. Em vós quero viver e morrer. Acusar-me-ei a um sacerdote de Jesus Cristo, com um coração humilde e sincero, de todos os meus pecados, sem espécie alguma de reserva ou dissimulação. Farei todo o possível para destruí-los em mim até a raiz, especialmente estes e aqueles que mais me pesam na consciência. Para isso empregarei com generosidade todos os meios que ele me aconselhar e nunca pensarei ter feito bastante para reparar minhas enormes faltas. Conclusão. Primeiro, agradece a Deus que até esta hora esperou por tua conversão e te deu estas boas disposições. Segundo, oferece-lhe a vontade que tens de servi-lo o melhor possível. Terceiro, pede-lhe que te dê a sua graça e a força. Pai Nosso, Ave Maria. Capítulo 13.
Meditação sobre a morte. Preparação. Primeiro, põe-te na presença de Deus. Segundo, pede a Deus a sua graça. Terceiro, imagina que te achas enfermo no leito de morte, sem nenhuma esperança de vida. Consideração. Primeiro, considera, minha alma, a incerteza do dia da morte. Um dia sairás do teu corpo. Quando será? Será no inverno ou no verão? Ou em alguma outra estação do ano? No campo ou na cidade, de noite ou de dia? Será de um modo súbito ou com alguma preparação? Será por algum acidente violento ou por uma doença? Terás tempo e um sacerdote para te confessares? Tudo isso é desconhecido, de nada sabemos, a não ser que havemos de morrer indubitavelmente e sempre mais cedo do que pensamos. Segundo, grava bem em teu espírito, que então para ti já não haverá mundo. Vê-los-ás perecer ante teus olhos. Por que então os prazeres, as vaidades, as honras, as riquezas, as amizades vãs, tudo isso se afigurará como um fantasma, que se dissipará ante tuas vistas. Ah, então haverás de dizer, por umas bagatelas, umas quimeras, ofendi a Deus, isto é, perdi o meu tudo por um nada. Ao contrário, grandes e doces parecer-te-ão, então as boas obras, a devoção e as penitências, e haverá de exclamar, ó, por que não segui eu esta senda feliz? Então os teus pecados que agora tens por uns átomos, parecer-te-ão montanhas, e tudo o que crês possuir de grande em devoção será reduzido a um quase nada. Terceiro, medita este adeus grande e triste que tua alma dirá a este mundo, às riquezas e às vaidades, aos amigos, a teus pais, a teus filhos, a um marido, a uma mulher, a teu próprio corpo que abandonarás imóvel, hediondo de ver e todo desfeito pela corrupção dos humores. Quarto, prefigura vivamente com que pressa levarão embora este corpo miserável para lançá-lo na terra, e considera que passadas essas cerimônias lúgubres, já não se pensará mais de modo em ti, assim como tu não pensas nas pessoas que já morreram. Deus o tem em paz, há de dizer-se, e com isso está tudo acabado para ti neste mundo. Ó morte sem piedade és tu, a ninguém poupas neste mundo. Quinto, adivinhas, se podes, que rumo seguirá a tua alma ao deixar o teu corpo? Ah, para que lado se há de voltar? Por que caminho entrará na eternidade? É exatamente por aquele que encetou já nesta vida. Afetos e resoluções. Primeiro, ora ao Pai das misericórdias e lança-te em teus braços. Ah, tomai-me, Senhor, debaixo de vossa proteção neste dia terrível. Empenhai a vossa bondade por mim, nesta hora suprema de minha vida, para torná-la feliz, ainda que o resto de minha vida seja referto de tristezas e aflições. Segundo, despreza o mundo. Já que não sei a hora em que hei de te deixar ao mundo, já que esta hora é tão incerta, não me quero apegar a ti. Ó, meus queridos amigos, permiti que vos ame unicamente com uma amizade santa e que dure eternamente, pois para que unir-nos de modo que seja preciso em breve romper esses laços? Quero preparar-me para esta última hora. Quero tranquilizar minha consciência. Quero dispor isso e aquilo em ordem e predispor-me do necessário para um passamento feliz. Conclusão. Agradece a Deus por estas boas resoluções que te fez tomar e oferece-as à Divina Majestade,
Suplica-lhe que, pelos merecimentos da morte de seu filho, te prepare uma boa morte. Implora a proteção da Santíssima Virgem e dos santos. Pai Nosso, Ave Maria. Capítulo 14. Meditação sobre o último juízo. Preparação. Primeiro, põe-te na presença de Deus. Segundo, pede a Deus que te inspire. Consideração. Primeiro, enfim, uma vez terminado o prazo pré-fixado pela sabedoria de Deus para a duração do mundo, daqueles inúmeros e vários prodígios e presságios horríveis que consumirão de temor e tremor os homens ainda vivos, um dilúvio de fogo se alastrará pela terra afora, destruindo tudo, sem que coisa alguma escape às suas chamas devoradoras. Segundo, depois desse incêndio universal, todos os homens hão de ressuscitar ao som da trombeta do arcanjo e comparecerão em juízo, todos juntos, no vale de Josafá. Mas, bem diversa será a sua situação. Uns terão o corpo revestido de glória e esplendor, e outros se horrorizarão de si próprios. Terceiro, considera a majestade com que o soberano juiz há de aparecer em seu tribunal, cercado de anjos e santos, e tendo diante de si, mais brilhante que o sol, a cruz, como sinal de graça para os bons e de vingança para os maus. Quarto, à vista deste sinal, e por determinação de Jesus Cristo, separar-se-ão os homens em duas partes. Uns se acharão à sua direita, e serão os predestinados, outros à sua esquerda, e serão os condenados. Separação eterna. Jamais se encontrarão de novo juntos. Quinto, então se abrirão os livros misteriosos das consciências, nada ficará oculto. Clara e distintamente há de ver-se nos corações de uns e de outros tudo o que fizeram de bom e de mal, as afrontas a Deus e a fidelidade às suas graças, os pecados e a penitência. Ó Deus, que confusão de uma parte, que consolação de outra. Sexto, escuta atentamente a sentença formidável que o soberano juiz pronunciará contra os maus. Ide malditos para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Pondera bem essas palavras que os hão de esmagar por completo. Ide. Esta palavra já nos está anunciando o abandono completo em que Deus deixará a sua criatura, expulsando-a de sua presença e não a contando mais no número daqueles que lhe pertencem. Ide, malditos! Ó minha alma, que maldição é esta! Ela é universal, pois encerra todos os males, e ela é irrevogável, porque se estende a todos os tempos, por toda a eternidade. Ide malditos para o fogo eterno. Considero, minha alma, esta eternidade tremenda. Ó eternidade de penas eternas, quão horrível és tu! Sétimo, escuta também a sentença que decidirá sobre a sorte feliz dos bons. Vinde, dirá o juiz. Esta é a doce palavra de salvação, pela qual o nosso divino Salvador nos há de chamar a si, para receber-nos bondoso entre seus braços. Vinde, benditos de meu Pai. Ó bênção preciosa e incomparável, que encerra em si todas as bênçãos. Possui o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Ó meu Deus, que graça! Possuir um reino que nunca terá fim. Afetos e resoluções. Primeiro, compenetra-te, minha alma de temor, com a lembrança deste dia fatal. Com que segurança contas tu, quando as próprias colinas do céu tremerão de terror? Segundo, detesta teus pecados.
É só isso que te pode levar à perdição. Ah, julga-te a ti mesma agora, para então não seres julgada. Sim, eu quero fazer bem o exame de consciência, acusar-me, julgar-me, condenar-me, corrigir-me, para que o juiz não me condene naquele dia tremendo. Confessar-me-ei, pois aceitarei os avisos necessários. Conclusão. Primeiro, agradece a Deus que te deu tempo e meios de pôr-te em segurança pelo exercício da penitência. Segundo, oferece-lhe teu coração para fazer dignos frutos de penitência. Terceiro, pede-lhe a graça necessária para isso. Pai Nosso, Ave Maria. Capítulo 15. Meditação sobre o inferno. Preparação. Primeiro, põe-te na presença de Deus. Segundo, pede a Deus humildemente a sua graça. Terceiro, imagina uma cidade envolta em trevas, toda ardendo em chamas de enxofre e pez, que levantam uma fumaça horrível, e toda cheia de habitantes desesperados que dela não podem sair nem morrer. Consideração. Primeiro, os condenados estão no abismo do inferno como desventurados habitantes dessa cidade de horrores. Padecem dores incalculáveis em todos os seus sentidos e em todo o corpo, pois assim como empregaram todo o seu ser para pecar, sofrerão também em todo ele as penas devidas ao pecado. Deste modo, sofrerão os olhos por seus olhares pecaminosos, vendo perto de si os demônios em mil figuras hediondas, e ouvirão lamentos desesperados, blasfêmias, palavras diabólicas, para punir por estes tormentos os pecados cometidos por meio dos ouvidos. De modo análogo, acontecerá aos demais sentidos. Segundo, além destes tormentos, existe ainda um outro muito maior. É a privação e a perda da glória de Deus que jamais verão. Por mais ditosa que fosse a vida de Absalão, em Jerusalém, ele não deixava de protestar que a infelicidade de não ver por 2 anos seu pai querido lhe era mais intolerável que o que tinham sido as penas do exílio. Ó, meu Deus, que sofrimento será, pois, e que pesar imenso ser privado eternamente de vos ver e amar. Terceiro, considera sobretudo a eternidade, a qual por si só faz o inferno insuportável. Ah, se o calor de uma febrezinha torna uma breve noite comprida e enfadonha, que horrenda não será a noite do inferno, onde a eternidade se ajunta à abundância dos tormentos. É desta eternidade que procedem a desesperação eterna, as blasfêmias execráveis e os rancores sem fim. Afetos e resoluções. Primeiro, procura incutir temor em tua alma, dirigindo-lhe as palavras do profeta Isaías. Ó minha alma, poderás habitar com o fogo doravante, devorante? Habitarás com os ardores sempiternos? Queres deixar teu Deus para sempre? Segundo, confessa que tens merecido esses horríveis castigos. E quantas vezes? Ah, desde esse instante melhorarei de vida. Seguirei um caminho diferente do que tenho seguido até agora. Para que precipitar-me neste abismo de misérias? Conclusão. Agradece, oferece, ora. Pai Nosso, Ave Maria.